No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele explica que os desejos do homem são muito maiores do que a sua capacidade de saciá-los. E é por isso que eu comecei a pensar quais são as coisas que eu deixei de fazer, aqueles desejos que eu deixei de atender e que me fizeram alcançar os meus maiores objetivos. Ou seja, eu deixei aqueles desejos superficiais para alcançar aqueles desejos que eram mais verdadeiros, mais profundos e sinceros e com as coisas que realmente importam na minha vida. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Pare de fazer essas 10 coisas com seu dinheiro em 2025 e você vai ver uma mudança real na sua vida. Então, vamos começar. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Douglas Matos, o Filho Sem Herança. Esse canal foi feito para você, para entender um pouco mais do dinheiro, entender como que você pode trabalhar com seu dinheiro, tanto para economizar, para fazer ele se multiplicar e ganhar mais dinheiro. Então, se você gosta desse tema, se inscreve aqui e vamos para o vídeo. O primeiro tópico são as compras emocionais. Isso é uma coisa que eu particularmente fazia bastante. Eu fazia muitas compras por impulso, talvez não muitas, mas eu nem percebia, só que eu gastava dinheiro com coisas de forma impulsiva e eu sempre dizia para mim mesmo, não, mas eu não faço igual essas pessoas consumistas que gastam dinheiro comprando um monte de roupa, um monte de coisa superficial, não, eu sou diferente. Mas a realidade é que eu não era diferente, porque eu gastava dinheiro com coisas que eu acreditava que faziam sentido, mas não. Eu realmente estava gastando dinheiro só que com uma desculpa de que não, eu sou diferente, eu sou intelectual. Então eu vou te dizer uma coisa, todas as compras, não importa o que seja, pode ser um erro se você não planejou. Então, cuidado com as compras impulsivas. O segundo tópico, a segunda coisa que você tem que parar de fazer com seu dinheiro é pagar o primeiro preço. O que é o primeiro preço? Basicamente, tudo que você compra geralmente tem um preço específico que é passado para você. Vou dar um exemplo assim, um serviço. Esse serviço ele custa R$ 5.000, mas eu aconselho que você peça um desconto sempre que você for comprar alguma coisa. Você não precisa ficar chorando por preço ou tentando denegrir o serviço do outro. O que você tem que fazer é perguntar para o vendedor se existe a possibilidade de um desconto. Se ele falar que não, ok. Mas muitas vezes existe, porque todo bom vendedor já prevê que o seu cliente vai pedir um desconto. Então isso daí já está nos cálculos. O que você precisa fazer é pedir e aí ele pode te dar esse desconto. Isso se chama margem de negociação. Então, toda vez que você for fazer uma compra, não aceite o primeiro preço. Pergunte primeiro se há uma possibilidade de desconto. Se houver, você ganhou ali 5 ou 6% de desconto, perfeito, já te ajuda bastante. Às vezes você pode conseguir até 10%, dependendo do que você está comprando, e isso vai te ajudar bastante. A terceira coisa que você deve parar de gastar o seu dinheiro em 2025 são aqueles gastos para impressionar as pessoas. Muitas vezes a gente quer gastar alguma coisa para aparecer para os nossos amigos. Ah, vou comprar um iPhone porque se eu comprar um iPhone as pessoas vão pensar que eu tenho dinheiro, por conta disso vão me chamar para lugares melhores, vou conhecer mais gente, vou evoluir na vida e pronto. Tem gente que acha que se comprar um carro melhor vai começar a chamar mais atenção das mulheres, vai chamar a atenção dos amigos e aí a vida dele vai ser melhor. Mas a realidade é, todas aquelas coisas que você gasta para impressionar os outros, que tá todo mundo fazendo, aliás, quando você chega na sua casa, no domingo à noite, por exemplo, é só você ali. Você e agora uma nova responsabilidade. Os seus amigos já foram para a casa deles, eles não estão mais se importando com aquilo que você comprou, que eles ficaram rindo, falando, ah, que legal, bacana, Douglas, olha o carro que você comprou, o iPhone, não sei o que, mas eles não ligam depois que eles vão para a casa deles. Cada um vai cuidar da sua vida, então se liga nisso, ninguém vai se importar com alguma coisa que você comprou. Essa boa impressão, ela dura 3, 5 minutos e depois passa. Inclusive,
existe até a possibilidade das pessoas dizerem que você está querendo se achar, que você é mesquinho, que você está querendo se aparecer. Então pode ser um efeito reverso em muitas situações. Existem umas ressalvas aqui, mas num geral eu acredito que não vale a pena e é uma coisa que a gente tem que parar de vez. E a sua meta de 2025 é não gastar mais R$ 1 para impressionar os outros. A quarta coisa que você tem que parar de gastar seu dinheiro é com lazer excessivo. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, o que é o lazer excessivo? Geralmente, eu vejo isso quando você está usando o cartão de crédito para comprar alguma coisa, para manter aquele seu lazer. Você está, por exemplo, deixando de comprar as coisas básicas para você poder bancar aquele lazer, por exemplo. Então, esses são sinais de que você é uma pessoa que está desenfreada na hora aí de saciar os seus lazeres, né? Não me entenda mal, você pode sim ter lazer, mas seja fiel ao seu planejamento. Ou seja, se você planejou que vai gastar com jogos de tabuleiro, Douglas, eu gosto e eu quero gastar dinheiro com isso porque pra mim faz bem. Beleza, gasta, por exemplo, aquilo que você planejou. Esse mês eu vou gastar R$ 200 com lazer. 200 é pouco, tá, vai. Depende da pessoa também, mas vamos dizer assim, você colocou R$ 400 para lazer. Show. R$ 400, você vai colocar ali, vai gastar R$ 200 com jogos, né, de tabuleiro que você gosta. Você vai no zoológico, por exemplo, aí você vai no cinema, vai na praia, vai numa festa, você começa a fazer várias coisas. Quando chega no fim da conta, você gastou 600, 700, sendo que era para gastar 400. Se você não tem dinheiro para investir ou não tem dinheiro para as coisas básicas, provavelmente você está gastando muito com lazer. Então a minha dica para você é: escolha quais desejos, quais lazeres você vai saciar nesse momento. E aí depois você pode saciar outros, né? Pode realizar outros desejos seus. O tópico número 5 é o efeito latte. A coisa número 5 que você tem que parar hoje mesmo é o efeito latte. Como assim? O que é o efeito latte? É aquele gasto com coisas que são pequenas, que você nem percebe, mas que quando você vai juntando, por ter isso de forma frequente, por exemplo, você acaba tendo um montante alto e que faz diferença. Então, vou dar um exemplo. Eu sei que todo mundo fala do cafezinho. Eu não gosto de café, mas se você gosta, por exemplo, você não precisa tirar o seu café. Mas vamos dizer que você gasta todo dia um valor com café. Vou só dar um exemplo aqui, R$ 10 todo dia com café. Então no mês você vai gastar ali, vamos dizer, 20 dias úteis, você vai gastar R$ 200 com café. Aí você vai gastar com pastel, por exemplo. Todo dia você compra um salgado diferente na rua. Todo dia você faz não sei o que, você gasta com isso, você gasta com aposta, gasta com aquilo. Beleza, chega no final do mês, cada coisinha que você foi gastando R$ 10 por dia, somou em 40, R$ 50 por dia e você gastou ali R$ 1.000 no mês. Então, toma cuidado com isso. Em 2025, estabeleça, fala, olha, eu gosto muito de café, vou comprar café de qualidade, então eu prefiro comprar um pacote grande de um café com grãos refinados, muito bons, né, de boa qualidade, e vou tomar em casa. Perfeito, vou chamar a minha família para tomar café comigo, ou eu vou tomar sozinho, sei lá, antes de sair para trabalhar. Mas o que importa é, toma cuidado com algumas coisas que você gasta muito, não necessariamente o café, eu só usei como exemplo, mas que às vezes parece que é pouco. Eu, por exemplo, andava muito de Uber. Nossa, todo lugar que eu ia era Uber. Até o momento que eu comecei a ver quanto de fato eu estava gastando com Uber. Eu falei, opa, peraí. Tem uma coisa até interessante. Eu, quando trabalhava como contador, eu via os gastos dos meus clientes e tinha empresas que gastavam muito com transporte para os funcionários e os sócios se locomoverem. Então, chegava no final do mês, vinha a conta, por exemplo, $700 só de Uber. Então, assim, era um valor muito alto. E fazia diferença, né? Se a empresa
juntasse todos esses custos aí e começasse a reduzir, faria uma grande diferença no final do ano. Porque todos os cálculos que eu faço aqui, eu geralmente olho para o mês, claro. Mas o meu intuito é, se em cada mês você for regrado, quando passar 10 meses, você vai ter conseguido um resultado muito bom. E aí nos outros 2 meses, se você avacalhar, não tem nenhum problema. Até porque a gente não é robô, não é para ficar toda hora economizando nisso, naquilo, não sei o que, toda hora. Poxa, você vai ficar bitolado. Então, se você fizer 80% das coisas certas, perfeito. É igual na dieta. Renato Cariani falou uma coisa que eu gostei muito. Se 80% da semana você comeu certo, das refeições da semana, você já está muito bem. Você não precisa se preocupar com os outros 20%, eles não vão mudar muita coisa para você. Tópico número 6. Para de gastar com coisas que te deixam burro. Isso mesmo que você ouviu, coisas que te deixam burro. Então, por exemplo, cursos e materiais educativos. Tem tanta gente que gasta com curso, com e-book, gasta com livro e fala assim, não, é pro meu conhecimento, eu vou estudar e tudo mais. Eu, por exemplo, eu tô falando aqui de você, mas eu tô fazendo isso agora mesmo. Eu comprei um livro, na verdade eu comprei 2 livros e assim, eu demorei para começar a ler o primeiro livro. Eu li ali umas 10, 15 páginas e parei. Esses dias que eu voltei a fazer a leitura. Então assim, pra que eu comprei 2 ao mesmo tempo se eu ia demorar tanto para ler, né? Então fica aí essa reflexão. Aí agora, claro, eu voltei e falei, não, vou estabelecer uma rotina aqui de leitura. Toda segunda, quarta e sexta eu vou separar ali um período para fazer leitura, um período da noite. Perfeito. Mas o ponto é, se você compra algo que parece útil, você está se enganando ali, dizendo que é um bom investimento, mas você não está nem usufruindo, você não está abrindo. Sabe aquele curso que você comprou e até hoje não entrou, não fez o login, nem definiu a sua senha? Então, tem gente que compra o curso e não define a senha. É uma regra de mercado, inclusive, isso daí, sabia? Tem muita gente que compra produtos, infoprodutos no caso, que são cursos, e-books, etc., produtos online, e não abrem. E tem até uma outra estatística que mostra que, não sei quantos por cento das pessoas que chegam ao final do curso, acho que são 10% das pessoas que compram um curso online geralmente assistem tudo. E aí eu penso, dessas pessoas, quantas pessoas de fato aplicaram? Claro, você não precisa assistir o curso 100% para aplicar. Eu mesmo, acho que uns 2 ou 3 cursos que eu devo ter comprado eu assisti até o final. Os outros eu usava aquelas partes que eram mais importantes para mim, até para eu ter uma produtividade e uma gestão do tempo, né, melhor. Mas o ponto é um desperdício você comprar algo que você não vai aplicar e não vai aprender. Você está fazendo um desperdício tanto ao seu bolso quanto ao seu tempo e ao seu conhecimento. Outra coisa, é o oposto agora, né? É gastar dinheiro com promessas de ganhos fáceis. Se você fica gastando dinheiro com coisas que te prometem que vão te dar resultado rápido, resultado fácil, não sei o que, tigrinho, aposta, curso online que você vai ganhar dinheiro rápido, resultados em 24 horas, faça sua primeira venda em não sei quanto tempo. Cuidado com essas promessas, porque você vai começar habituando o seu cérebro a adquirir e a ir atrás de coisas fáceis e vai chegar um momento que você vai ficar burro, literalmente isso, você vai ficar burro. Outra coisa também é olhar o seu tempo. Quanto tempo você passa nas redes sociais? No TikTok, essa é a pior rede social. Movimenta muito dinheiro, tem muitos investidores, mas deixa você burro se você passa muito tempo ali no TikTok. Eu mesmo estava falando disso esses dias com meu tio e ele falando, pô, é verdade, hein? Eu me sinto burro quando eu fico, eu tenho que parar com isso, cara, tenho que parar com isso. Eu fiquei rindo, porque eu tava falando sozinho sobre isso e ele ouviu ali, eu gravando áudio, sei lá, e disse que também tá fazendo igual. E o meu tio tem 35 anos, então, ele não é um garotão de 15 anos, uma criança de 15 anos que
pode não, né? Que fica na rede social e tudo mais, ou que estaria na rede social. Então, assim, cuidado, porque a rede social, quanto mais tempo você passa lá, além de perder esse tempo, você também começa a gastar dinheiro com coisas que às vezes é igual ao ponto número 1 que eu falei, compras emocionais, por impulso, você não tá vindo lá buscar algo. Então, se você usa uma rede social, pelo menos tenha um propósito. O que eu quero aqui? Eu quero me inspirar. O YouTube é o lugar perfeito para se inspirar, para se educar, por exemplo. Douglas, você não vai ver nenhum lazer, você só vai ficar vendo coisa de estudo? Claro que não, mas você pode gerenciar o seu tempo. Geralmente no final da noite eu não gosto de ficar estudando muito. Eu gosto de separar um tempinho ali, por exemplo, depois do trabalho, para ver alguma coisa de entretenimento, ou no almoço, às vezes, né? E eu separo um momento também para estudar. Então, geralmente na minha rotina é assim, no almoço e mais ou menos às 7 horas da noite, eu gosto de separar um tempo para ver alguma coisa que tenha a ver com lazer. E aí quando é mais pro final da noite, antes de eu dormir, eu gosto sim de estudar, mas aí é um hábito meu. Só toma cuidado com o seu intelecto, por favor. Olha, se você está gostando desse vídeo, antes de eu ir para o próximo tópico, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e no final do vídeo eu gostaria de deixar um novo vídeo para você assistir. O tópico número 7 é gastar dinheiro com apostas e jogos de azar. Eu já fiz um vídeo aqui falando porque apostas vão te deixar pobre. Eu vou deixar aparecendo aqui no card, né? Aqui em cima se você tiver pelo computador. Se você tiver pelo celular, vou lembrar de deixar na descrição. Espero que eu não esqueça. Mas se eu esquecer, você pode pesquisar aqui no canal. Basicamente, se você está gastando com apostas, é igual o vídeo da Mega Sena também que eu fiz esses dias. Se você está gastando dinheiro com alguma coisa que você acha que é um investimento, que vai te trazer um retorno fácil, um retorno muito grande, você está jogando com a sorte e não com o seu esforço. Isso é algo que inclusive vai te deixar burro, vai te deixar mais preguiçoso, vai te tornar uma pessoa mais fraca, sabe? Emocionalmente falando. Porque você vai querer coisas que são fáceis. É um pouquinho de esforço para eu ficar milionário. Isso daí vai te corroendo, vai tirando a sua vontade, a sua gana, vamos dizer assim, de ir atrás das coisas. Então, toma cuidado com isso. Jogos de azar, apostas, se você está gastando dinheiro com isso, em 2025 coloca a meta de não gastar mais nenhum real também, beleza? O tópico número 8 dos gastos que você tem que deixar de fazer em 2025 são as assinaturas em excesso. Então, a gente hoje tem tantas formas, tantas coisas que a gente pode colocar uma assinatura, né? Pode se inscrever. Por exemplo, tem academia, tem clube. Às vezes você nem vai para academia e tá lá pagando. Você participa de um clube que você... Ou melhor, você paga um clube que você não participa. Tinha várias assinaturas, acho que umas 5 assinaturas eu pagava nem sei quantos reais por mês, sendo que eu não usava. Então, eu até lembro que num período que eu estava precisando muito economizar, eu comecei a fazer rodízio. Então, eu assinava o HBO Max por 3 meses, que era o plano trimestral, que eu até ganhava um desconto. Aí depois eu cancelava, assinava a Netflix por um mês, por exemplo, aí assinava outra por um mês. Cada uma eu colocava um mês e quando eu entrava na plataforma, eu olhava tudo que eu queria assistir e ao longo daquele mês, toda sexta e sábado, por exemplo, à noite, que eu sempre gostava de assistir algum filme, eu ia lá e assistia naquela única plataforma. Eu sei que isso daí é algo que, assim, eu fiz porque eu precisava muito de economizar dinheiro. Você pode fazer se você estiver nessa situação também, mas o ponto cuidado com esse excesso de assinaturas, não só de streaming, inclusive streaming é até legal, né? Porque você, por exemplo, eu que gosto muito de assistir filme, ao invés de ficar gastando muito dinheiro com cinema, tem filmes que eles lançam lá no streaming em 2 meses, às vezes até na mesma semana. Perdão, eu acho que tô falando besteira, mas o ponto é que você pode economizar dinheiro, mas você também pode gastar muito dinheiro. Então fica ligado se você realmente está utilizando. Eu hoje, por exemplo, tenho o Disney Plus, mas eu praticamente não assisto nada lá. Então a pergunta é, vale a pena eu continuar com essa assinatura? Para mim vale, porque
Hoje eu pago um valor muito baixo, mas se você é alguém que tá precisando desse dinheiro, cancela. E o gasto número 9, que você tem que parar de jogar o seu dinheiro fora, é com taxa e multa por desorganização. Então, se você hoje fica pagando toda hora cartão de crédito atrasado, boleto venceu, aluguel atrasado, aluguel pior de todos, 10% de multa. Então, se o seu aluguel é 2.000, você vai pagar 2.200. É R$ 200 a mais ali que você está jogando fora. Então, começa a olhar para isso. Começa a ver ali quais são os gastos que você tem e que você está pagando a mais por desorganização. Esse mês por exemplo, eu paguei 5 boletos atrasados. E eu tenho um canal de finanças, olha que ironia, inclusive. Mas é algo que eu já estou há um bom tempo calejado, vamos dizer assim, mas aconteceu, né? Mas o que eu te aconselho nesses casos? Começa a colocar no Google Agenda, por exemplo, um lembrete 5 dias antes da conta de luz, conta de água, sei lá, o aluguel, a internet. Começa a controlar o prazo de pagamento dessas contas principais. Eu, por exemplo, estou usando agora 5 dias, eu estava usando 3, só que aí às vezes eu tinha que tirar o dinheiro da corretora, demorava 2 dias úteis para o dinheiro cair, passava, pronto, perdi o prazo. Aí já um dia que eu perdi o prazo eu já tenho que pagar multa. Então isso é muito ruim. E imagina pagar multa de tipo assim, R$ 2.500 de conta. E para finalizar, o gasto número 10 é a compra de produtos de baixa qualidade. Pelo amor de Deus, não faça igual eu. Eu sou um muquirana e às vezes eu quero economizar e eu compro alguma coisa barata e isso sai caro. É aquele ditado. Então assim, se você está comprando uma coisa sem conhecer, geralmente você vai comprar pelo preço e não pela qualidade, que é o que você deveria olhar, pelo menos na maioria dos casos, né? Dependendo da sua situação financeira. Mas pense assim, se você vai comprar algo que custa, por exemplo, R$ 60, eu estou dando um exemplo meu, eu comprar, por exemplo, umas luzes aqui para o cenário que iam me custar uns R$ 70. Só que aí eu falei, não, eu vou economizar, vou pegar esse daqui da China mesmo, tá R$ 38 mais ou menos, 40 e poucos, não lembro, vou comprar. Uma semana depois já deu problema. A luz ficava piscando sozinha. Eu falei, gente, não dá pra gravar vídeo com essa luz assim não, pelo amor de Deus. E aí eu tive que jogar fora. No caso eu não comprei pra esse cenário, mas sim pro meu antigo cenário na minha antiga casa, né? No meu outro apartamento. E vocês não viram porque eu acabei nem testando essa luz, porque ela deu problema em uma semana. Então quando eu me mudei pra cá eu joguei fora. Então, assim, você prefere gastar R$ 60 pra uma coisa que você pode ter até hoje aqui iluminando o seu cenário, ou você prefere gastar R$ 40 em algo que dura uma semana e você joga fora? Então, foi isso que eu fiquei refletindo e você também precisa refletir um pouco sobre isso. Douglas, mas eu não tenho dinheiro, eu vou comprar uma garrafa, eu vou comprar essa garrafa aqui de R$ 50 ou eu vou comprar uma garrafa de R$ 20? Pô, pega a garrafa PET mesmo, tira a embalagem da Coca-Cola e usa. Vai sair ali o preço da Coca-Cola que você já tomou e ia jogar fora. A embalagem, né? Então, assim, economiza. Mas eu tô falando aqui para quem tem o dinheiro. Eu posso comprar o de 60 ou de 30. Mas eu quero economizar, vou comprar o de 30. Não, compra o de 60. Compra aquilo que tem mais qualidade. E se você está comprando algo que não conhece, e é geralmente aí que a gente comete os erros, começa a pesquisar antes de fazer a compra. Pesquisa geralmente pelas críticas ruins sobre aquilo, as pessoas que estão falando mal, porque aí você vai conseguir ver alguns problemas. E aí depois você vai para as críticas boas e começa a comparar e ver se aquilo que falaram de ruim é verídico, ou se pode ser algo que aconteceu uma vez ou outra. Bom, é isso para o vídeo de hoje, e a conclusão desse vídeo aqui é: tudo que eu falei se resume a desejos. Você quer saciar os seus desejos e por isso que você vai gastar e gastar. Beleza, comece então a se controlar. Vai mudar a sua vida.
E então esse recurso que vai sobrar para você, no caso eu estou falando aqui de tempo, dinheiro, inteligência e boa vontade, começa a direcionar ele para aquilo que realmente importa, para realizar os seus sonhos, sonhos da sua família, para generosidade, ajudar outras pessoas. Começa a olhar para os seus recursos como algo que pode potencializar coisas boas, tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas. E se você quer ganhar mais dinheiro, eu separei esse vídeo que eu vou colocar aqui na frente para você clicar e assistir, porque nele eu explico quais são as fontes de renda para 2025. Eu faço um ranking e você vai poder escolher quais se encaixam no seu caso, quais, na minha opinião, são as melhores e executar. Eu, Filho Sem Herança, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo e tchau!